Rapaz, agora vamos colocar um vídeo dele. Eu quero perguntar pra você o seguinte, Caio. Se o Anderson Silva... Se o Anderson... Mas você não conhece, mas você ouviu. Então vamos lá. Vídeos dele. Então, se o Anderson Silva está caminhando uma linha tênue entre graça e legalismo... Não, tênue não. Ele não tem nada a ver com graça. Então vão dentro do seu contexto. É de Moisés. Se para você... Mais um muçulmano radical. Então, reverendo, seguindo as xarias. Se para você, Anderson Silva, pastor Anderson Silva, ele está caminhando no legalismo total, e muitos dizem que o senhor está caminhando no liberalismo total. Eu não sou liberalista porque eu tenho um monte de critérios. Alguns dizem que o senhor é um libertino da fé. Mas também não entendo. Libertino é aquele indivíduo que consente tudo. Eu tenho 6 filhos. Todos eles são pessoas honestas, não tem nenhum promíscuo entre eles, são todos crentes, todos santos, educados no temor do Senhor, e eu sou libertino de quê? Coloca o vídeo na tela, vamos lá? Então, abre a nossa playlist ali. Eu tomei uma decisão diante de Deus há 50 anos atrás que eu não queria processar ninguém, mas esses caras todos... Vamos lá. Anderson Silva, põe na tela, aí ele teve aqui no Imparcial e falou sobre o Caio, eu quero que o Caio responda agora. Depois que assistir esse vídeo, é um vídeo de 2 minutos. Vou me ausentar. Se eu me ausentar, geração Caio Fábio destrói o que sobra de nós, né? Eu vou ficar ser evangélico sou. Da mesma laia do Macedo. O que seria? Até então sim. Porque, por exemplo, eu me posiciono contra os falsos profetas, mas quem sou eu para dizer quem é salvo e não é? Eu julgo comportamentos, eu julgo ações, não julgo salvação. Paulo diz, olha lá aos Coríntios, o dia do Senhor provará a obra de cada um, e algum de nós escapará como pelo fogo. Quase não entra. Quem sou eu para dizer? O que seria a geração Calfábio? A geração do relativismo. Todo aquele que relativiza a Bíblia administra algo que a Bíblia condena. Caio Fábio não é diferente. Em nome dos seus próprios pecados, dos pecados de sua casa, ele reconstruiu Deus à própria imagem. E é a pior blasfêmia, né? Um ser humano, assim, ó, ele tem certeza da não certeza. Ele julga a igreja evangélica e ele diz que Jesus é uma coisa, mas que autoridade ele tem para dizer que o Cristo da igreja evangélica é uma farsa e o Cristo dele é verdadeiro? Que arrogância que é essa? Ele é a 4ª pessoa da Trindade para ter certezas da existência de Deus? Do tipo assim, ele foi num podcast, o inferno não existe, ele é aqui. Quem é tu, irmão? Como é que o inferno não existe? Eu digo que é aqui. Então tem uma quantidade. Tem mais uma coisa pesada que ele fala. Ele fala uma coisa pesada assim, agora. É sagrado, é Jesus, eu me rendo. Sabe? Obviamente, assim, ó, quem é a geração Caio Fábio? A tragédia começou quando ele no Brasil, essa heresia não é nova, mas foi ele o agente de Satanás que trouxe isso para a igreja evangélica. Jesus, a chave hermenêutica. O que ele quer dizer com isso? Nós teólogos entendemos seja cristocentrismo, e no nosso debate teológico na mesa entre pastores e teólogos isso é fenomenal. Jesus é a chave hermenêutica. Jesus é a interpretação de toda a palavra de Deus. Mas assim, ó, qual a estupidez de Jesus é a chave hermenêutica? Caio Fábio, como um herege. Se Jesus não falou, não é evangelho. É Bíblia, mas não é Evangelho. Foi Salomão. É Bíblia, mas não é Evangelho. Foi Paulo. Revelação. Por exemplo, Paulo, eu entrego fulano a Satanás para a destruição do corpo, para ver se o Espírito... Alexandre Latoeiro. Não, isso é Bíblia, mas não é Evangelho, porque o Evangelho é pacífico. Aí, por exemplo, ele customizou. No podcast ele falou que o seu filho mais velho é homossexual, nenhum problema com isso, falou isso com respeito. Mas eu quero evidenciar o problema de um cara como ele que está enganando muitos. E uma neta minha é gay. Ponto. Então a gente tem um cara com um grande escândalo sexual há algumas décadas, eu não julgo ele por isso. Se Jesus pagou, quem sou eu para cobrar? Mas você não se torna o mesmo quando peca. Cara, é obsessivo com essa ideia. A espada nunca mais saiu da casa dele. Houve uma consequência trágica. Aí ele vem agora. Ele tem esse dano da infidelidade que destruiu o ministério dele e a relação dele com a igreja evangélica. Agora, um filho gay, um neto gay, por exemplo, como um pastor vai lidar com o seu pecado, o pecado dos seus filhos e continuar fiel às escrituras? Deveria ser assim. Mas um cara como Caio Fábio fez o quê? O desafeto dele com a igreja evangélica fez ele agora, em nome de sua própria conveniência, costurar o sagrado. O sagrado é o que a minha emoção determina e não mais o que está escrito. Qual seria esse limite?
O microfone é seu, Caio. Então, esse moço, ele não sabe de absolutamente nada da minha vida, nem do meu pensamento, nem de coisa alguma. Ele se incluiu ali entre os teólogos. Eu conheço todos os teólogos do mundo, os melhores teólogos do mundo e do Brasil. Não sei, nunca ouvi falar desse moço como pensador de coisa alguma. A única coisa que eu vejo, que me disseram, eu vi 3 vídeos dele e o resto foram informações, que ele gosta muito de denunciar quem adulterou e que já trouxe várias denúncias de gente que adultera, já comprou briga com pessoas que ele acha que são licenciosas em alguma coisa, que a grande manifestação dele é essa, ele vem fazendo isso no curso de algum tempo. Isso segundo as pessoas que o ouvem, eu realmente não tenho nem interesse, nem coisa alguma. Eu ouvi esses 3 porque me mandaram e porque você tinha me convidado e eu viria aqui, porque honestamente, se eu não viesse aqui, eu nem teria ouvido, eu não tenho tempo para perder com tanta tolice. Número 1, Jesus, a chave hermenêutica, do jeito que eu prego, é uma coisa completamente nova. Por quê? Porque não é, como ele disse, de uma maneira simplista, horrorosa, o que Jesus não falou, então é aceito. Não é isso. É o que Jesus falou, é o que determina o que deve ser aceito. Agora, o que ele não falou, havendo uma quantidade enorme de situações em volta dele, é porque ele não considerou relevante assim. Porque tudo que ele considerou relevante, ele falou. E do que é que ele mais falou? Você já viu esse moço falando sobre riquezas? Acúmulo de riquezas? Gente rica? Você já viu esse moço falando sobre hipocrisia religiosa, no sentido de que os mais legalistas são os mais hipócritas de todos? Você não ouviu. Você já ouviu esse moço dizer aos religiosos: em verdade eu vos digo, que muitas meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus? Você já ouviu esse moço dizer que em Jesus ele encontrou algum tipo de diferenciação entre escravo e liberto? Quem são os heróis de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos? São judeus? É Nicodemos? É José de Arimateia? É Pedro? É João? É Tiago? Quem são? Os principais heróis de Jesus é um centurião romano que vem chegando, que não sabe nada de Moisés, nem de Bíblia, nem de Velho Testamento, nem da história de Israel, nem de coisa alguma, sabe quase nada de Abraão, sabe que tem esse povo ali, que ele é uma autoridade romana constituída para manter a paz e que falam a respeito disso, mas ele próprio não sabe de coisa alguma disso, mas soube de Jesus, viu Jesus em ação, ouviu Jesus falando, sentiu a ternura do coração de Jesus, e aí alguém vem e diz: olha, esse homem é muito bom, é um centurião romano do bem, e ele tem um servo que ele ama muito. Imagina só, um centurião romano, que teoricamente seria um objetificante de criaturas escravas, tem um escravo que ele ama muito, como se fosse um filho. E Jesus não quer nem saber se ele é centurião, só vê que ele tem alguém doente, sofrendo, que ele ama como se fosse um filho. E Jesus, ouvindo a história, diz: eu vou lá curá-lo. E aí o homem vira-se para Jesus e diz: não, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas eu sou um homem sujeito à autoridade. Quando alguém superior a mim diz: faze isto, na hierarquia militar, eu faço. E quando alguém inferior a mim na hierarquia recebe uma ordem minha, eu espero que cumpra. Tu és a autoridade suprema de tudo, não precisas sair daqui. Manda uma palavra aqui. Basta tu dizeres: eu quero, e o meu servo será curado. E Jesus, o que é que fez? Jesus disse:
em verdade eu vos digo que em todo Israel eu jamais encontrei uma fé como a desse homem que não tinha teologia, não tinha doutrina, não sabia coisa alguma de coisa nenhuma, mas que para ele era maior do que todos os que ele tinha encontrado em Israel, cheio de doutrinas, de farisaísmos, de essenismos, de saducismos e de qualquer outro tipo de seita, de grupo ou de qualquer outra natureza. Maior. Quem é o segundo grande, maior herói de Jesus nos evangelhos? Ele vai descansar nas terras de Tiro e de Sidom, que está cansado, morto. Chega lá e dá uma ordem: eu não quero que ninguém me interrompa, eu quero dormir. Aí vem uma mulher, começa a bater na porta de maneira compulsiva, sem parar. Abrem e ela diz: eu quero vê-lo, eu tenho uma filhinha horrivelmente endemoninhada e ele pode curá-la. E fica aquela confusão lá na porta e Jesus lá dentro, querendo descansar, e ouviu. Aí mandou que ela viesse. E quando ela veio, Jesus ainda fez uma brincadeira de repente, estilo nordestino com ela. Você sabia disso? Aquele diálogo é um diálogo de repente. Repentes como esse que a gente conhece no Nordeste. A mulher entrou e Jesus virou para ela e ela tem misericórdia. Jesus disse: mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso era um dito popular. Você sabia disso? Não. Era um dito popular. Jesus citou um dito popular para ela e diz: eu não fui ainda enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda. Depois é o mundo inteiro, mas por enquanto. Aí ela disse: eu sei, Senhor. Eu sei que tu foste enviado prioritariamente para esses. Sei que os cachorrinhos não comem a comida das crianças, mas eu sei. Aí ela cita um outro ditado. E o ditado que ela cita é: porém, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E ela dá a Jesus esse troco veemente da sabedoria popular, do repente popular. E Jesus fica enternecido. Jesus não é Anderson Silva, que nem lutador como o meu amigo Anderson Silva, é só um pau-rador zangado. Esse garoto, se não tomar cuidado, ele vai envelhecer muito mal na vida dele. Ele deve ter filhos pequenos ainda, não sabe o que vai acontecer no futuro dele, ninguém sabe nada com o que ele vai lidar ainda. Mas Jesus, voltando lá a Tiro e Sidom, olha para aquela mulher e exclama o que ele nunca disse para ninguém. Nem para a mãe dele, nem para nenhum discípulo dele, nem para Maria, nem para Marta, nem para Lázaro, nem para ninguém. Ele diz: ó mulher, grande a tua fé, seja feita contigo conforme tu queres. Os heróis de Jesus no Evangelho não são religiosos judaicos e nem de nenhuma natureza, são gentios. O trato de Jesus com essas pessoas é totalmente diferente do trato da religião com todas as demais pessoas. Quem são os maiores perseguidores de Jesus? Religiosos. São os Anderson Silvas, que vão ali igual cachorro rosnante, querendo procurar ver aonde é que pega para morder. E vão falando besteira, muita blasfêmia contra a alma de Jesus. Quem são? É um samaritano suicida, é um samaritano doido, é um herege, que foi o que ele mais foi chamado, foi de herege, foi chamado de endemoninhado, foi chamado de possuído por Belzebu, foi chamado de todas as coisas indizíveis. E o que é que Jesus disse para eles? Nada. Ele só disse: tomem cuidado. Porque se eu estou expulsando demônios pelo poder de Deus, se quem me habita é o Espírito Santo, e vocês ficam atribuindo a mim obras malignas,
Não sou eu que vou julgar ninguém, não. Vocês estão se julgando e se colocando numa categoria perigosíssima. Caio, se o Anderson Silva estivesse aqui na sua frente Era agora, tudo que eu queria, porque eu queria ver como ele se comporta. o que você diria pra ele olhando Ou nos na olhos? minha casa sozinho, talvez fosse outra história. Reverendo, querido. Você no podcast Fui tão anterior, abençoado, a minha infância me dá toda um pela Senhor. ordem. No podcast anterior, você... A forma que eu tô... podcast anterior, porque eu vou a muitos. Não pode. Não, Anderson Silva, tô falando agora diretamente pra ele. No podcast anterior que nós fizemos aqui, você é meu amigo, estou construindo agora a imagem também. Pega um cafezinho pro Caio. Pode, não tem problema. No podcast anterior, pega o meu também aqui. Deixa eu terminar isso aqui, você vai pegar pro Caio. No podcast anterior, você é meu amigo, eu vou construir uma amizade com o Caio. É por isso que o programa é imparcial. Você, de uma forma pejorativa, falou que eu deveria sentar no colo do Caio e tomar um café com ele. Eu tô aqui tendo a honra de tomar um café com o Caio. Gostaria de um dia que você tomasse um café com o Caio também. O que você falaria para o Anderson Silva agora se tivesse essa mesa? Não, a primeira coisa é dizer que ele está construindo contra ele, está chamando juízo sobre ele mesmo. Chamando juízo. Ele fica julgando os outros com uma facilidade brutal para todo lado. Isso é pecado. Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida com a qual vocês medirem, vocês serão medidos também. Isso é inapelável. Isso é um bumerangue, mano, que eu já vi voltar dezenas de vezes. Eu ainda não sou um idoso de 90 anos, mas eu tenho 70 anos, praticamente, de um ministério que correspondeu a 150 anos de trabalho, esforço, viagem, dedicação. Dei a minha alma e dou até o dia de hoje. Ele falou uma besteira ali, que aí depois nunca mais saiu de casa. Eu não sei onde ele estava, quem não saiu de casa foi ele. Mas eu estou aí pregando o evangelho na terra inteira, no mundo inteiro, para milhões de pessoas. Tem milhões de pessoas que me seguem todos os dias, que são salvas, edificadas, libertas de depressão, de endemoniamento, de angústia, de aflição, e ele pecando pelo fato de que um filho honesto chegou para mim aos 18 anos e disse, pai, eu tenho feito todo o esforço do mundo para desenvolver algum tipo de heterossexualidade em mim que não existe. Eu só consigo me afetuar por um igual. Você quer que eu vá embora do Brasil para ninguém saber que eu sou gay? Como Macedo fez com o filho dele, como um monte de pastores que eu conheço e posso citar os nomes, que isolaram os filhos da Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, para ninguém saber dos garotos lá. Eu falei, eu não, você é meu filho. Você vai ficar aqui ao meu lado. Eu sou um brucutu, eu lavo no peito o mundo inteiro e não tenho medo de ninguém. Isso é amor pelo seu filho. Meu filho tinha 18 anos. É louvável.